Vocês já ouviram alguma coisa sobre esse período do cativeiro? Quem aqui já leu, conhece? Hã? Foi nesse período que teve o negócio da Daniela, muito bom. Certo! 1-0 para as crianças. O que vocês lembram desse período? Nós vamos estudar aqui bastante coisa, mas eu quero saber o que vocês lembram desse período. Vamos lá, Rogério. Hã? Estou tentando lembrar, não está falando aí. Tem salmo que eles falam que os babilônicos pedem para eles cantarem, mas não tem energia para cantar. Nós vamos ver isso aí. O que mais que você lembra desse período? Teve o reinado de Nabucodonosor. Oi? O reinado de Nabucodonosor. Isso, Nabucodonosor, um personagem que foi usado por Deus para dar uma chicotada no povo. E por que Deus permitiu tudo aquilo? Essa história, os teólogos liberais não gostam muito dela, porque aparece um Deus punindo. Teólogo liberal só gosta do Deus é amor. A interpretação bíblica da história e da Bíblia deles é Deus é amor. Deus, ele é amor, mas ele não é só amor. Ele é amor, mas ele é justiça, ele é bondade. Não tem como você separar os atributos de Deus. Ele é tudo em todos. Então você vai ver na história bíblica momentos que ele vai punir o seu povo. Tem gente que fala que Deus escolheu um povo e fica protegendo um povo. Não tem povo que sofreu mais na mão de Deus do que o povo de Deus, né? Felipe, você levantou a mão? Não. Quer falar alguma coisa? Então, Felipe, aqui tem um resumo do que nós vimos aqui nesses dias, e hoje é a última aula aqui da Escola Bíblica, falando sobre o panorama do Antigo Testamento. Na outra semana vai ter uma aula à noite sobre o retorno. O João Rodrigues vai dar aula, só que vai ser aqui na quarta-feira à noite, aqui na igreja. O intertestamentário nós vamos estudar quando a gente estiver falando sobre o Novo Testamento, porque o entendimento do Novo Testamento é necessário conhecer o contexto histórico de tudo aquilo ali que aconteceu antes, 400 anos antes de Cristo, para a gente poder entender aquele cenário político. Então isso aqui é o que nós vimos até aqui. Eu não vou repetir mais, porque vocês já estão cansados de saber. E nesse período de cativeiro, nós vamos falar aí, vamos ver aí o que Jeremias fala sobre isso. O livro de Lamentações, que o próprio título já diz, né, o que está acontecendo. E a história de Daniel, que o Felipe já falou, que vocês conhecem muito bem sobre tudo isso que aconteceu. Eu falei também que a divisão do reino se deu por vários motivos. Aquela terra que foi conquistada, que foi dividida, houve o período de Juízes, que foi um momento de bagunça, de confusão, de divisão mesmo, e o reino foi dividido em norte, sul, Israel e Judá. Isso aí é importante. O norte foi levado para o cativeiro dos assírios, e o sul levado para a Babilônia, que hoje eu quero dar mais atenção a esse cativeiro babilônico. Agora, vocês já ouviram falar, tem não só na Bíblia, mas também em outros historiadores que contam sobre o cerco de Jerusalém, a queda de Jerusalém, que coisa tenebrosa que foi. Tudo isso que aconteceu tem um fundo, né? Por que aquilo aconteceu? A gente vê, primeira coisa, que é abandono da lei de Deus. Gente, eu falei isso aqui já umas 10 vezes. Sempre quando o povo abandona a palavra de Deus, deixa a palavra de Deus de lado, tem ela só no coração, gosta dela, mas deixa de lado, o que vem depois não é coisa boa. E por causa disso aqui, Deus mandou a pessoas, profetas,
para alertar o povo, mas não adiantou muito. Por causa disso, o povo desce ainda mais e vai para a idolatria. Deixa Deus e vai cultuar Baal, Astarote. Aquela estátua que teve uma letra de ouro é de Baal. Qual? A estátua daquela que eles tinham que se curvar, que estão ia para a fornalha acesa lá. Não, você está falando de Daniel? Sim, porque não tinha aquele estátua de ouro gigante. Sei. Ela é de Baal? Não, aquela não. Aquela é a representação de um sonho que ele teve, né? Não, eu não estou falando da representação do sonho, eu estou falando daquela história que eles tinham que se curvar para essa estátua, porque senão eles iam ser jogados na fornalha. Não, é outra. O Baal, que fala aqui da idolatria, era um deus cananeu que era o responsável para mandar chuva. O povo dependia muito de chuva porque era uma sociedade agropastoril e precisava de chuva. Então eles achavam que se sacrificar o corpo, a criança, a esses deuses, ele ia mandar chuva. E eles entraram nessa aqui, e isso aqui estava relacionado. É de qual estátua? De Baal? Não, estou falando daquela estátua de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles tinham que se curvar diante dela, porque senão eles são jogados na fornalha. Aham. Aquela é uma estátua que lá da Babilônia. Não é. Você está perguntando se era de Baal? São coisas diferentes, né? De qual Deus se representava aquela estátua? A gente sabe isso? Não, aquela a representação de qual Deus que é da Babilônia. Eles, lá na Babilônia, tinha. Na verdade, os deuses, desde o início da história da humanidade, eles era praticamente assim os mesmos, só eles mudavam de nome quando passava de uma nação para outra. Astarote, Star, Cibele, Atena, a deusa Atena, ela só vai mudando de novo. É uma mulher, uma senhora, uma dona, uma que supre. A sequência aqui a gente vê imoralidade, depois práticas abomináveis, né? Aqui a gente viu num texto aqui que fala: abandonaram os mandamentos, fizeram ídolos, adoraram os astros, eram horoscopistas, né? Pessoal olhando para o céu, culto a Baal, e no culto a Baal tinha aqui também sacrifício de crianças, queimar o filho aqui em sacrifício, feitiçaria aqui está muito relacionada também com a farmaquia, que é o uso de ervas para você entrar em transe, né? E também a feitiçaria aqui na nossa cultura, ela tem um outro significado. Então, nesse tempo todo, o povo só está envolvido com idolatria e acha que isso aí não vai acontecer nada. Mas Deus, ele entra. Aqui em 2 Reis a gente vê: o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas. Quando você vê na sua Bíblia os profetas estão atuando, falando de algo que iria acontecer. Alguns profetas vieram antes do exílio, né? Isaías, Jeremias, Oséia, Amós, Jonas. Outros apareceram no período do exílio, que é aí que entra a história de Daniel, de Obadias, que eu vou falar um pouquinho, Ezequiel. E tem os profetas depois do exílio: Ageu, Zacarias e Malaquias, 430, quando termina o Antigo Testamento. Então, a gente vê num paralelo com hoje, é o seguinte: o Evangelho nunca foi tão pregado igual hoje. Com esse negócio da pandemia, todo mundo aí mandava mensagem, culto online. O povo no mundo
até na China está tendo oportunidade de ouvir o Evangelho. Deus tem usado pessoas, a palavra tem sido pregada, mas o povo está não adianta. Eles estão vivendo nessa sociedade nossa de muita fartura, de muito dinheiro, de ausência de guerra. Não tem guerra aqui, está tudo bem. Essa sensação de bem-estar do povo brasileiro, na igreja brasileira, que não tem perseguição, que está tudo bem. O povo, quando está tudo bem, o povo deixa a presença de Deus, deixa a oração e deixa a palavra de Deus. Por quê? Para que a gente vai buscar, vai preocupar com a palavra de Deus? Lê esse livro chato, cheio de letrinha pequenininha, que parece bula, né? Então, ler a Bíblia hoje não está fazendo mais sentido para um povo que está com tecnologias, que gosta de ver tudo rapidinho. Para quê? Então Deus tem mandado. Aqui a gente vê a cronologia, né, que desde o início da monarquia até a queda de Jerusalém ali, a gente vê um período aqui de 460 anos, só Deus falando. Aqui a gente vê que Deus, ele tem misericórdia, tem paciência, que não acontece de uma hora para outra, não. O pessoal fica falando assim, Jesus falou que ia voltar logo, por que ele não volta logo? Você sabe por que ele não volta logo? Por que ele tem paciência? Por que ele... E isso é por causa da bondade dele. Aí quando morre uma pessoa muito boa, atropelada, a pessoa fala, mas era uma pessoa tão boa, por que aquele malandro, aquele safado está vivo? Por que Deus permite isso? É por causa da bondade dele, né? A bondade dele vai arrastando, mas chega um momento que o reino do norte foi levado para o cativeiro, e o reino do sul também foi levado para o cativeiro, e só que aqui vai ter, o Jeremias vai ter a revelação de que eles vão ficar lá 70 anos no cativeiro, que a palavra é essa assim. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, trazendo de volta para esse lugar. Então a gente vê isso aqui, tá? Da queda do reino do sul de Judá até quando eles voltam e terminam o templo, a gente vê esse período aí de 70 anos. Agora, só comentar um pouquinho aqui sobre a queda de Samaria, o reino do norte. O reino do norte, ele foi... os assírios, eles entram lá no norte ali e leva toda aquela população para a Síria. E o que os assírios faziam? Eles pegavam um povo, levavam para a Síria e pegavam povos de outros lugares e colocavam lá naquela região. Até aqui eles não haviam chegado lá em Judá. Judá ainda está protegido. O norte foi levado para o cativeiro antes, mas quando chega em 722, o Sargão II, ele vai, destrói tudo, e pega pessoas de outros países da idolatria, o culto, e faz uma mistura completa ali na Samaria. A Samaria hoje é de Jerusalém para cima. E por causa disso, dessa mistura, quando os judeus voltam 70 anos depois, aquele povo de lá queria ajudar na reconstrução da cidade, e os judeus falaram, não, vocês não vão mexer aqui, porque eles estavam tão envolvidos com outros deuses, que aí, desde aquela época, até na época de Jesus, havia uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos. Eu falei também na aula passada sobre a crueldade dos assírios, né? Impressionante o que eles faziam. Agora, a gente fica perguntando, por que Deus permitiu isso? Quando uma pessoa lê a Bíblia,
e ver tudo aquilo que Deus fez. Por quê? A história conta cada caso de tortura que eles faziam. Eu peguei aqui algumas coisas que eles faziam aqui que dava inveja até em Hitler, né? Então todo aquele norte foi levado para o cativeiro. Agora eu quero falar para vocês sobre o cerco e a destruição de Jerusalém. O que havia em Jerusalém que o povo gostava muito? O templo. O templo, eles gostavam muito do local, do templo, do culto, da cerimônia. Só que o que eles já haviam deixado de lado há muito tempo? A palavra de Deus. Para eles o importante era o culto, o local, um objeto onde eles pudessem estar, né? Até na época de Jesus foi assim. Isso aqui, a destruição de Jerusalém foi em 586, com Nabucodonosor, né? Ele chega e ele vai sitiar Jerusalém. Jerusalém que a Bíblia tanto fala, né? Que é a cidade de Deus, o local que tinha o culto, o templo de Deus, tudo ali, tudo legal. E Deus permitiu que um camarada desse aqui viesse e cercasse a cidade. E a cidade era toda murada, não era uma cidade tão grande como hoje, né? Era uma cidade pequena, mas era murada e era difícil de conquistar. As pedras lá eram pedras grandes, né? E o povo, ele se sentiu seguros ali dentro. Só que a cidade foi cercada. Quando a cidade foi cercada, o pessoal já fecha os muros. Você lembra que eu falei na aula passada sobre aquele túnel de água que foi canalizado, mandava água lá para dentro? Então o povo ficou ali dentro. Então não dava para sair dali, para ir no açaí fazer compra, não podia ir para nenhum lugar fazer compra, e o povo ali dentro da cidade. Ali devia ter pouca coisa, não tinha geladeira, então eles guardavam ali algum animal, comida em casa, trigo, cevada, e aí começa o cerco. Quando a cidade é cercada, quando é por pouco tempo, a gente já fica assim, tranquilo, né? Isso aqui vai resolver logo, mas aí não. A gente vai ver aqui, nesse texto aqui, em outros relatos, né? Vai dar aqui os detalhes, vai dar um cerco aí de 18 meses. Outras pessoas colocam assim 2 anos e pouco, porque não dá para ter uma precisão. Mas vamos colocar aí aproximadamente 2 anos, ou 1 ano e meio, 1 ano e meio a 2 anos de cerco. Imagina uma cidade dessa que não tinha tanta alimentação, tudo cercado. Quando isso aparece, uma cidade cercada, nos primeiros momentos, quando a cidade é cercada, o que a população poderia estar sentindo nesse momento? Os primeiros sinais, gostaria de ouvir de vocês. A cidade foi cercada, o que vem primeiro no povo? Medo. O que mais? Além do medo, vem aqueles soldados armados. E outra coisa, Nabucodonosor, ele tinha um sistema de ariete, né? Aquelas máquinas de romper muros. Porque os muros, lá em Israel, mesmo lá em Massada, que foi construído por romanos, é um muro dessa grossura, aí tem um espaço e tem outro muro, era igual os muros da cidade de Jericó. Então o que eles faziam? Tinha uma máquina que dava um soco, um tronco, que eles empurravam, e tum!
e era tudo pedra, e dava tanta pancada. Depois tinha um outro muro, mas quando Jerusalém é uma cidade que fica no alto da montanha, o Monte Moriá, o Monte Sião, são 2 montes lá. Então o que eles faziam? Tem o Monte das Oliveiras, aí tem um vale, aí você sobe e você vê os muros de Jerusalém. O que eles faziam para subir, derrubar o muro? Como é que eles faziam para levar aquelas máquinas lá, para chegar até mais em cima? Rampas. Lá em Massada, que fica no alto de uma montanha, que Herodes construiu uma fortaleza dele, fica lá perto do Mar Morto. No ano 70, quando houve uma rebelião, os romanos fizeram uma rampa lá de baixo, assim, do nível do Mar Morto, subindo até Massada. A rampa está lá até hoje, que eles romperam e entraram por ali. E lá embaixo, assim, você vê onde que era o acampamento dos romanos. Vários acampamentos, tem pedra lá até hoje. E dentro da cidade de Massada, você vê bolas redondas desse tamanho. Não é de futebol, mas é bola que aquelas máquinas jogavam lá para dentro. E jogava contra o muro também. Então, um cerco na cidade de Jerusalém era uma coisa que causava medo, mas tem mais coisa que causava aí. O quê? Coloca no lugar deles. Mudança dos valores, né? Porque a comida ficou extremamente cara. Isso. E daí problema também de quem tinha um pouco mais, conseguir comer, outros que não. Aí tem até a história de mãe comendo filhos. Ô Robson, lá nos Estados Unidos, quando está chegando um furacão, um tornado lá na costa, a primeira coisa que o pessoal faz é o quê? Comprar papel higiênico. Comprar papel higiênico, água, e se eles levam o supermercado inteiro, leva tudo, porque é preocupação. Além do medo do que vai acontecer, tem a preocupação. Nós somos assim. Deus fez a gente assim para a gente tomar algumas atitudes diante do perigo. O medo, de certa forma, é uma coisa boa, porque leva a gente a tomar algumas atitudes. Então, aqui a gente vai ver a questão do pânico que causa e a preocupação. Agora, uma segunda coisa que fala aqui é a questão da fome. Começa a ter fome. Acabou, começa a racionar. Aí Jeremias fala assim: ao chegassem no 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Então o muro da cidade foi rompido. Mas antes disso aqui, a gente vai ver aqui em Jeremias 4 que havia canibalismo. Agora não era um canibalismo ali da queda do avião lá nos Andes, não, né? Que o pessoal começou a comer o corpo de quem já estava morto. Era mães comendo os próprios filhos. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviam de alimento na destruição da filha do meu povo. Foi uma coisa terrível. A gente não faz ideia do que é isso. Quando a fome chega, o ser humano é capaz de fazer coisas absurdas. Absurdas. E Deus, que tinha tanta misericórdia da cidade, que falou, que avisou, que Deus tem um carinho por aquela cidade, a história ainda não acabou, vê aquilo acontecendo. As mães daquele desespero. A história conta que o pessoal comia a sola da sandália. A gente vê as sandálias que eram usadas naquela época, tipo uma sandália havaiana, só que era de couro e fininha assim. E aquilo o pessoal comia aquilo ali. O pessoal comia merda de animal, comia as fezes, porque não tinha nada. A cidade de Jerusalém é tudo pedras, aquelas pedras grandes assim, tudo é feito fora. E a fome chegou. Então entra aqui o canibalismo. Mas não parou aqui.
A gente vai ver agora completa destruição. A gente vai ver aqui que o que foi destruído. Ele incendiou o templo. Lembra o templo que era tão bonitinho? E o pessoal gostava muito. Deus permitiu que aquilo fosse destruído. O palácio, casas, todos os edifícios importantes, tudo. Quando eles entraram nos muros, os muros foram rompidos, eles entraram ali e acabaram com tudo. A cidade virou uma churrasqueira enorme. Eles não tiveram assim piedade, isso foi avisado. E derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. O exército babilônico. Foi tudo avisado. Olha só, esse templo que era, parece que Deus ele é muito paciente, sabe? Mas tem hora que ele fala, acabou. Deus ele dá muita oportunidade, mas tem hora que ele fala, vai até aqui. Então aquilo que eles mais gostavam, acabou tudo. Eu vejo o momento da igreja brasileira com muita preocupação. A maneira como as coisas estão acontecendo, os valores, o que é prioridade, o descaso que o pessoal tem com as escrituras, o que o pessoal está procurando, o que eles querem. As igrejas, elas estão parecendo igrejas de programa, gosta muito de programa, mas quando se fala de buscar a Bíblia, de estudar a Bíblia, de conhecer a Deus, a palavra de Deus, isso aí não traz tanta coisa. E a gente está vendo a igreja brasileira corrompida. A igreja brasileira nunca foi tão mal falada, tão suja, como nenhum momento da história. Mesmo na época aí da Idade Média, não houve tanta corrupção, tanta malandragem, tanto engano na televisão, desvio de dinheiro, malandragem, imoralidade, permissividade. E Deus ele é longânimo, ele tem paciência. Agora ele sabe como lidar com a igreja. A igreja vai começar a ser perseguida na nossa geração. Antigamente, igreja, na década de 60, 70, era um referencial de honestidade, de coisa, valor. A pessoa, quando ela ia trabalhar no lugar, falava, não, eu sou evangélico, ela aceita. Hoje em dia, se fala aí o que você é, a pessoa fala, opa. Por quê? O povo está desviando da palavra. Outra coisa que aconteceu, deportação. Aí um general lá de Nabucodonosor agora vai e leva o pessoal para a Babilônia. Leva todo mundo, leva rico, leva pobre, leva gente importante. E a invasão, ela se deu de três etapas, né? Primeira vez, Nabucodonosor leva objetos de valor. Aí que entra a história de Daniel, viu, Felipe? Quando você lê a história de Daniel, vai estar falando ali do ano 605 que eles foram levados, Daniel, porque Nabucodonosor, ele não era tonto, ele sabia que havia jovens com aquela capacidade. Imagina, jovem judeu, a capacidade de tecnologia, de entendimento, de sabedoria. Então leva esse pessoal para lá e dá uma comida, dá uma razão. Só que esses jovens não se contaminaram, não se deixaram se levar por aquilo que acontecia lá e estavam dispostos a pagar um preço com a própria vida. E foi nessa aí que Deus mostra a bondade para eles, né? Depois leva tesouros, riquezas, pessoas importantes. E depois, por último, aí destrói a cidade. Em 586, acaba com tudo. Leva gente, leva riqueza, só deixou
gente pobre, doente e velhinhos lá em Jerusalém. A pessoa fala, você está aí, você não está conseguindo nem andar, então você fica aí tomando conta, porque acabou tudo. E aquele cheiro de fumaça, gente chorando, mãe chorando, gente que sumiu, que desapareceu, que foi levado para o exílio, para o cativeiro. O pessoal não conhecia a língua, não conhecia nada daquilo. E além disso tudo que aconteceu, a gente vai ver aqui também que vai acontecer muitas mortes. Vai morrer muitos reis. Tem rei aqui que na época fugiu. O cara fugiu, desceu e foi parar lá em Jericó. Os exércitos de Nabucodonosor foram atrás, pegaram o cara e cegaram os olhos dos filhos na frente dele. Foi uma coisa terrível. Aí mata príncipe, mata os líderes, mata sacerdotes, aquele pessoal lá que estava lá. Profetas foram mortos. A população de forma geral foi morta em fogo, fumaça e gente saindo, gente carregando as coisas e indo. Aí no livro de Lamentações, Jeremias, aí depois logo em seguida vem o livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias ele fala assim: como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console entre todos que amavam, todos seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Então, se você ler o livro de Lamentações, você vai ter uma descrição muito grande do que foi aquilo. Se você ler o livro de Daniel, você tem mais detalhe, Daniel capítulo de 1 ao 6, você vai ver o que vai acontecer com o povo lá, e o que vai acontecer também com Nabucodonosor, que era um camarada meio doido, com o nariz empinado, que achava que era dono do mundo, e que Deus trabalhou na vida dele, e fez ele comer capim, virar igual um bicho, para ele aprender que o céu é que governa a terra. Esses camaradas na história bíblica, quando você lê a história da Bíblia, você vê que esses camaradas, esses imperadores que conquistam o mundo, tudo, e Deus fala, olha, você vai até aqui, e depois você também vai ser punido, porque vocês todos estão nas minhas mãos. Eu não tenho nenhum medo do líder da China, que fica falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que tem perseguição, que vai fazer isso. Sabe como é que Deus olha para esses caras? KKKKK. Está tudo na mão de Deus, assim, Deus faz o que quiser com eles. Aqui no Brasil, o outro, um está no poder, o outro quer entrar no poder. Em Daniel está escrito, é ele quem muda o tempo, é ele quem muda as estações, remove reis e estabelece os reis. Então, a história está na mão de Deus. Leia o livro de Daniel, que vai falar sobre isso. O livro de Lamentações traz mais detalhes. E o João, ele falou aqui no início, que de um salmo que foi escrito. Você sabe qual salmo que é? É um salmo que fala muito sobre isso. Isso, 137, parabéns. Salmo 137, ele começa assim: as margens dos rios da Babilônia. Quais eram esses rios? O Tigre e o Eufrates, né? Nós nos assentávamos e chorávamos. Aí estava lá, a nossa cidade, o templo. Agora, cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê meu filho? Ai, por que eu fui comer meu filho assado? Ai, foi assim, assado. E que mais? Por que aconteceu isso? Por que a gente está aqui? Oh Deus! Lembrando de Sião. Sião é o nome do monte lá que passou a chamar Israel depois, né? Nos salgueiros que lá haviam, penduravam as nossas harpas. Eles levaram alguns instrumentos musicais dele. A equipe de louvor foi junto, né? Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Os caras falaram, toca uma musiquinha aí, vai. Toca aí, vamos ver, vai.
Vai aí que nós queremos ver. Vocês tocam tão bem, tão legal. Canta aí, vai. E o pessoal lá, vai lá. Aí eles começaram a cantar as musiquinhas dele lá. Ah, que legal. Todo mundo rindo. E o povo lá, tudo com aquelas roupas sujas, chorando, fedido. Vai, canta aí, bem alegre. Vai, faz um sambinha aí pra gente. E queria que eles fossem alegres, dizendo: entoaram alguns cânticos de Sião. Canta a musiquinha de vocês. Aí fala: como poderíamos, porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como que nós vamos cantar aqui? Está tudo triste, não é hora de cantar. Está alguém alegre? Cante louvores. A pessoa está triste? Faça oração. Mas como que você vai cantar? Quando a gente canta, o cântico é o resultado de uma alegria da alma, né? Por isso que quando a gente está tomando banho, a gente está ali, a gente fica alegre e canta no banheiro, né? Canta. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. A pessoa... quando eles estavam lá em Sião, foi até feita uma música, em 1978 foi feita uma música de um conjunto. Essa música fez sucesso no mundo inteiro. Aquele grupo Boney M, 78, 79, 80, a música fez sucesso e até hoje é uma música que ela fala do Salmo 137, que é um pedacinho do Salmo 19, falando da história lá da Babilônia, que eu vou colocar aqui agora para vocês ouvirem, tá? É muito interessante essa música. Presta atenção aqui na letra dela. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we will, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we will, when we remembered Zion. The wicked carried us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? The wicked carried us away in captivity, requiring of us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the words of our mouth and the meditation of our heart be acceptable in thy sight, even tonight. Let the words of our mouth and the meditation of our heart be acceptable in thy sight, even tonight. Bom, gente, tá bom, né? É a musiquinha que fez muito sucesso, que a gente ouvia na época, mas não tinha nem noção de que tratava desse salmo, né? É interessante também a gente observar que o livro de Abacuque, ele traz uma história relacionada com o que aconteceu quando Jerusalém estava sendo saqueada. Abacuque, não, Obadias, ele está errado ali. Os edomitas, ou idumeus, os descendentes de Esaú, né, Jacó e Esaú, eles foram viver lá no sul ali da atual Jordânia, no sul ali de Israel também,
E os edomitas sempre foram inimigos de Israel, sempre tiveram conflitos. Esaú e Jacó sempre tiveram conflitos. E quando chega ali em 586, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, que tinha alguns que fugiram, né? Fugiram e desceram. Os edomitas, eles ficaram sabendo que estava acontecendo tudo aquilo, e eles foram para lá, deram risada, ajudaram a matar, e riram da morte dos inimigos. E aqui em Obadias, que tem só alguns versículos, no terceiro versículo fala assim: a arrogância do seu coração o tem enganado, você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada nos altos dos montes. Ele está falando aqui da região de Petra. A região de Petra hoje, lá na Jordânia, é uma região montanhosa, cheia de túneis, de caminhos, e que tem aquela pedra vermelha. Edom significa vermelho. Esaú era peludo, talvez ruivo. E lá, a cidade de Petra hoje, lá é cheio de caverninha nas rochas, cheio de templo, de coisas assim muito interessantes. E os edomitas se orgulhavam daquilo ali. E Deus vai falar para eles: vocês estão se orgulhando aí da situação de vocês? E aqui no versículo 12 fala assim: você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, com a destruição do povo de Judá. E o que acontece com os edomitas? A profecia fala que, olha, eu vou acabar com vocês também. E os próprios babilônicos que destruíram Jerusalém, depois conquistaram Edom, e acabou com tudo. O povo lá da região lá desapareceu, os edomitas. E o texto fala: você será coberto de vergonha. Quando a gente vai lá em Israel, todo mês, os judeus, eles ficam lá no Muro das Lamentações. Eles pegam o rolo e eles começam a ler o livro de Lamentações, lembrando de tudo que aconteceu com eles. Eles ficam aqui na frente do muro, e numa sinagoga que tem do lado lá, eles ficam lá lendo. Por isso chama Muro das Lamentações. Eles lamentam muito o que aconteceu em 586 e também do ano 70. Essas pedras que aparecem aqui no Muro das Lamentações foi o que restou do templo de Herodes. As pedras, olha lá que coisa, é o que sobrou. E eles ficam ali lamentando, porque no ano 70 vai acontecer a mesma coisa. O povo idolatrando o templo e deixando a palavra de Deus de volta. Agora, essa história que eu sei que você já conhece um pouco aí, da destruição de Jerusalém, do cativeiro, tanto da Síria e do sul de Judá, o que isso ensina para a gente? Quais foram os benefícios do cativeiro? Vocês lembram alguma coisa? Serviu para alguma coisa? Monoteísmo. Hã? Monoteísmo. A população, eles criam em Yahvé, mas buscou idolatria e colocou outros deuses no meio, né? O que mais? Depois eu vou colocar aqui. Oi? Depois do cativeiro, eles se tornaram mais zelosos com a palavra de Deus. Ah, legal. Depois, quando eles estavam no cativeiro, eles falaram: e agora? Como que nós vamos fazer para estudar a lei de Deus? Surgimento das sinagogas? Sinagogas, surgimento de sinagogas. O que mais? Para que serviu o cativeiro? Por que eles foram para o cativeiro? Basicamente, o que levou o povo para o cativeiro? Esquecimento da palavra. Deixaram a palavra.
O pessoal fica pensando às vezes que Deus fica assim, ai, você não está lendo, não está estudando, não está conhecendo a minha palavra. Eu vou ficar muito triste. Quem tem que ficar triste somos nós, né? Porque nós, quando uma pessoa ou uma família deixa Deus de lado, gente, vocês não fazem ideia. Principalmente quem conhece as Escrituras e abandona. Essa semana eu recebi uma ligação de uma família que conheceu as Escrituras, sabe a Bíblia muito bem e abandonaram. Isso algumas décadas atrás. Abandonaram. Vocês não fazem ideia que desgraça que virou essa família. E a pessoa ligou para mim e falou, e agora? O que eu faço? A minha vida é só chorar. Eu só choro. Eu quero morrer. Eu quero isso. A pessoa ficou quase uma hora. A pessoa conversa muito pouco comigo, mas me ligou e ficou falando quase uma hora, lamentando. E eu já tinha falado, olha, o resultado vai ser isso na vida dele. Eu conheci um líder de igreja também, o cara abandonou a Deus e começou a idolatrar, não imagens, mas o din-din, né? Que é o novo Deus desse século. E o cara foi afastando, e o cara caiu num buraco. Aconteceu uma coisa na vida dele, eu vi esse homem chorando, de tanta desgraça que aconteceu na vida dele, por causa de coisas que foram descobertas, né? Pela polícia, coisas terríveis. Então, quando a gente abandona a palavra de Deus, por isso que é muito sério, vocês levar a sério pregação, ter uma Bíblia, sabe? Você não tem uma Bíblia, eu sei que eu tenho celular, tem Bíblia no celular, tem um monte de coisa, mas é importante você ter uma Bíblia, você ler a sua Bíblia, você ter vontade de ler, de estudar, de conhecer, de pesquisar, porque isso é que traz alimento para a gente. O que mais? Benefício. O que basicamente levou o povo para o cativeiro? Lembra aqueles anos todos, aqueles séculos, quase a história do Brasil inteiro, o povo, o que eles fizeram? Deixaram a palavra de Deus de lado, mas a pessoa não deixa a palavra só de Deus de lado, alguma coisa entra no meio. O que entrou no meio? Em Crônica faz uma referência de Jeremias, só que a referência de Jeremias eu não consegui achar, que fala sobre o não cumprimento de ano sabático. Então, parece que a profecia lá de Jeremias diz, como vocês não guardaram os meus sábados durante esses 400 e tantos anos, eles não se importavam com aquilo. E daí, em 2 Crônicas 36, 21, fala, a terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou 70 anos. Todo o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completarem, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Jeremias falou, olha, vocês vão ficar 70 anos, vocês não guardaram o sábado, vocês não prestaram atenção. É porque quando está tudo bem, está em segurança, tem proteção, a pessoa não busca. Então, basicamente, foi o fim da idolatria. O povo judeu era extremamente idólatra. E quando eles foram para o cativeiro, que passaram por tudo aquilo, eles se viram diante de imagem, sentiram na carne, eles abandonaram a idolatria e nunca mais, até hoje, eles não querem saber mais de ídolos. Eles têm pavor de ídolo, de idolatria. Porque Deus, Ele curou essa enfermidade, falou, vocês não querem, eu estou falando, vocês não estão dando atenção, vocês vão aprender de outra maneira. E foi o fim da idolatria. Outra coisa, a lei de Moisés passou a ser observada, o povo falou assim, vamos montar uma coinonia? Vamos, aí montaram as sinagogas, né? E começaram a estudar a lei de Deus, voltou a estudar a lei, Deus olhava e falou, que legal, que bom,
Vocês ficavam idolatrando lá o templo, agora vocês estão para a Escritura, não tem mais templo. Aí eles voltaram para estudar a Bíblia. Outra coisa que foi importante é a quebra da idolatria do templo. O povo era muito idólatra do templo, do prédio, aquilo ali, a nossa igreja. Sabe essa coisa que a gente vê muito em cidade grande? A nossa igreja tem 40 mil membros. Belo Horizonte tem muito disso. A nossa tem 50. A nossa tem 70. A gente tem um estádio. A nossa igreja tem ar-condicionado. A sua tem. E fica essa disputa, né? Um dia teve que idolatrar um dos santos, né? Sim. Culto público. Outra coisa que apareceu aqui, quando 430, que veio a profecia de Malaquias. Sabe o que aconteceu de 430 até a vinda do Messias? O povo ficou escrevendo assim: cadê o Messias? Cadê o Messias? E essa literatura do intertestamentário, ela é rica em textos que falam do Messias. A mulher samaritana falou assim: não, eu sei que o Messias vai chegar. Havia aquela expectativa. Cadê o Messias? Aí um escrevia assim: não, o Messias vai ter 3 metros de altura, vai ser um homem forte. O outro falava assim: não, o Messias vai ser um líder político religioso, um camarada que vai botar fim nessa bagunça toda aqui, no Império Romano. O outro escrevia sobre o Messias. Tem várias descrições do Messias. Teve um texto lá do Intertestamentário, um texto apócrifo, que fala assim, que o Messias viria como um cordeiro. É interessante que João Batista, quando ele vai batizar Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, porque a coisa estava borbulhando. Cadê o Messias? Está aqui, está ali. Aí Jesus, ele entra na plenitude do tempo. Deus manda o Filho dele aqui na terra. Passa 430 anos de silêncio. E porque não tinha uma revelação da palavra de Deus, o povo danou a escrever e colocar nome nos textos de autores famosos. Tem aí a Ascensão de Moisés, o livro de Enoque, e uma quantidade enorme de literatura apocalíptica, pseudepigráfica, apócrifa, tudo com aquela mesma coisa. Aí surge essa experiência messiânica. Agora, uma outra coisa que foi boa aqui também, foi que Deus, ele sempre foi missionário. Missões não é coisa do livro de Atos, não. Missões é coisa que aconteceu no coração de Deus desde o início. Salmo 96, anunciai entre as nações a sua glória. Jonas, vai lá para Nínive. Eu não vou mesmo. Eu quero ver aquele povo morto. Não vou. Vai que eles se arrependem. E ele fugiu, não vou. Deus sempre teve interesse de ver a salvação dos povos. E quando Deus manda aqueles jovens, aquele pessoal de lá, é para eles se virem de testemunho lá no meio daquele povo. Foi o que eles fizeram. O próprio Nabucodonosor, ele chegou a fazer uma das declarações mais interessantes acerca de Deus, por causa de um jovem que teve coragem de falar naquilo que ele cria, e não ter medo da doutrinação que acontecia já naquela época, né? Aí, esse período de cativeiro, apesar de ser uma coisa muito triste, Deus, ele usa no benefício assim, do seu povo. Aí passa um tempo, 400 anos, tá? E aí aparece Jesus. Mas depois de 70 anos o povo retorna. E quando eles retornam, quem for assistir a aula do João aí, vai ver, né, que Deus falou assim: vocês vão voltar, vão reconstruir os muros. Lá em Jerusalém hoje você vê o muro de Neemias que era construído. Era feito com pedrinhas assim pequenininhas. Antigamente os muros eram enormes, aquelas pedras enormes. O muro
de Neemias era com pedras pequenininhas, aquele monte de pedra assim, e era daqui, o muro vai daqui, ali assim, cheio de pedras. Hoje em dia tem o muro dessa altura, só, mas era muito maior, porque eles usavam o que tinha de pedra para tapar ali. E ao mesmo tempo eles foram reconstruindo o templo, mas o pessoal já havia passado 15 anos e o templo estava parado, porque o povo estava preocupado em construir primeiro as suas casas. É muito legal a história do retorno e a história do intertestamentário. Então aqui a gente termina. Se alguém tem mais alguma coisa para colocar em cima disso aqui, do que foi colocado, foi falado. O que isso aqui traz para a gente de alerta hoje, para a igreja hoje? Não desviar de Deus. Oi? Não se desviar de Deus. Isso, não desviar de Deus. O que mais? Eu li recentemente essa história toda em Crônicas, Reis, o cativeiro. Se você for ler sua Bíblia, você vai ver assim que a coisa foi muito mais séria, muito mais séria. Tem historiadores que falam, traz mais detalhes sobre esse tempo aqui do cativeiro. Gente, então a gente termina aqui. Acabou o nosso tempo. Vamos orar, pedir que Deus use isso que foi falado aqui na nossa cabeça. Hoje à noite vai ter o culto, falar aí da reforma, que foi um retorno das escrituras num período de trevas, né? Que Deus usa homens. Oi? Reforma protestante ou outra? É reforma protestante. Rogério, você pode orar para a gente? Senhor Deus Pai, queremos louvar o Senhor por esse tempo que nos aqui de aprendizado. Obrigado porque podemos nos recorrer ao Senhor e saber que o Senhor está pronto a nos ajudar e a nos atender. Queremos te pedir ao Senhor perdão, porque muitas vezes temos falhado em relação à tua palavra e olhando essas histórias, a gente lembra que no nosso dia a dia a gente esquece de ler a tua palavra, a gente prioriza outras coisas. Isso traz consequências para a nossa vida. Nós não crescemos, nós não amadurecemos. E precisamos crescer, como diz Oséias, precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E só podemos conhecer através da tua palavra. Então queremos pedir que o Senhor coloque no nosso coração sempre, ó Pai, o desejo de ter essa luz que é a tua palavra em nossas vidas. Que a tua palavra seja reinante dos nossos lares. Muito obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pela tua presença em nosso meio. Nos dê um dia em paz na tua presença. Em nome de Jesus.